Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Tava um pouco parado, mas estou voltando aqui para sugerir. Vou contar a respeito de questões da resolução daquela coleção de fundamentos de matemática elementar. Vou começar pelo volume 10, que é esse, tá? Resolver alguns problemas. Vou começar falando sobre sólidos semelhantes, falar sobre troncos, essa questão que é bem introdutória para que a gente possa pegar algumas informações que são necessárias. Vem comigo. Então, ó, vamos ler aqui o enunciado da questão. Ó. Considera as pirâmides quadrangulares, regulares, semelhantes, cujas medidas estão indicadas abaixo. Então, você tem uma pirâmide menor, de altura 5 centímetros, e lado L. E do outro lado, você tem outra pirâmide de altura 10 centímetros e aresta de 5 centímetros. Item A, calcula a razão de semelhança. Item B, calcula a medida do lado da base da pirâmide menor. E os outros itens aí. Para isso, é bom que nós tenhamos dê uma olhada no capítulo 13 do livro Sólidos, desse livro aí, Fundamentos de Matemática Elementar, volume 10, tem essa parte aqui no capítulo 13, ó, sólidos semelhantes, troncos. E o que acontece? Ó? Quando você tem sólidos geométricos, que você tem ele todo, que é essa figura aqui, essa figura 1, você pode passar um plano transversal a ele paralelo à base. Ó, perceba que esse plano aqui ele é transversal, paralelo à base, tá? E esse plano, quando ele é seccionado aqui, esse sólido, ele vai formar dois novos sólidos, tá? Eu tinha um, que era o todo, e eu transformei ele em dois novos sólidos. Perceba que esse sólido aqui de cima, esse daqui, ele é totalmente semelhante a esse, tá? Salvo o corte que aconteceu. Esse outro aqui, que nós vamos estudar nas aulas subsequentes, aí, se você continuar aí, desde já pode se inscrever no canal e divulgar aí pro pessoal. Nós vamos estudar isso aqui que é chamado de quê? De troncos. Para mim sempre foi troncos de sólido, sempre tive um pouco de dificuldade, tá? Mas com um pouco de estudo dá pra gente ir adiante. Então, perceba o seguinte, que esse sólido inicial, nós vamos seccionar paralelamente à base, formando um novo sólido que é semelhante ao anterior. Sendo que essa sobra aqui, que é o tronco, que é cai em Enem, cai em concurso para professor, cai sempre. Então é bom a gente estar atento a essas coisas. O que é que nós temos que ter em nossa mente? Vamos lá. O que é que nós temos que ter? Nós temos que entender uma coisa chamada razão de semelhança. Então, perceba, como eu havia dito, ela foi seccionada em duas partes. Seccionei. Tá aqui. Essa menor aqui, eu vou ter uma aresta A minúsculo, e uma altura Hzinho, tá? Então, esse cara aqui, ó, eu vou fazer assim, esse lado menor tá para essa aresta maior, A tá para Azão, assim como a altura Hzinho tá para Hzão, e a aresta da base da menor tá para a aresta da base da maior, que não colocou aqui no livro, mas tranquilo. Só lembrando que esse material aqui é do livro de Fundamentos de Matemática Elementar, tá? Então nós temos o que? Igual a uma constante de proporcionalidade. Isso é a razão de semelhança de qualquer figura. Perceba que nós estamos tratando de medidas lineares, tá? Lineares. Então, quando eu estou trabalhando com medidas lineares, então eu pego cada termo, né? Se eu estou pegando o lado dessa figura aqui, essa aresta, então eu vou pegar com essa aresta maior. Então, eu tenho que saber cada cal no seu quadrado, como diz o ditado, né? Então, sigamos. Então, se eu tiver a parte de linearidade, eu vou usar essas ideias. Seguindo. Agora, o interessante é que quando você começa a fazer algumas propriedades, eu estou trabalhando com as pirâmides, mas vale para os cones, cubos, paralelepípedos e tudo mais, tá? Mas vamos trabalhar com pirâmides e vale para todos, tá? Olha outra relação que você precisa e deve entender, que a razão entre as áreas da base, as relações entre as áreas da base é igual ao quadrado da razão de semelhança. Então, quando eu pego essa base aqui, ó, essa base aqui, ó, essa base aqui, que é dessa figura aqui, que é dessa na verdade, né? Essa daqui,
ela tem uma razão de semelhança com essa base aqui da figura maior, tá? Então, quando a gente faz essas relações da área da base menor com a área da base maior, agora a razão de proporcionalidade é o quadrado, porque nós estamos tratando com área. E já dando um spoiler mais adiante, isso vai funcionar também quando for em relação a quem? Ao volume, tá? Em relação ao volume, né? O volume, cadê aqui embaixo? Só ir logo pro do volume. Tá, volume. Pronto, do volume, né? Então, quando eu tenho a razão do volume de um sólido menor em relação ao volume do sólido maior, vai ser o que? K ao cubo. Isso é de uma importância muito grande, porque a gente vai começar a fazer manipulações algébricas, porque o que nós vamos fazer adiante é isso, só manipulações algébricas, tá? Tudo que vale para a pirâmide vale para o cone, como eu havia dado. A razão de semelhança entre áreas vai dar o que? O quadrado da constante de proporcionalidade. A razão entre volumes vai dar o cubo da razão de semelhança. E a razão da linearidade, que são os lados das figuras, os lados da figura, né? Você vai ter aqui, vai dar o que? A razão K para a figura maior, tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Com isso, tem umas relações que é interessante aqui, que eu vou falar sobre uma delas, que nós vamos aplicar, que é em relação à altura, né? Que quando a gente pega, por exemplo, aqui, se você pegar aqui, ó, você pega isso daqui, ó. Você diz que as alturas esse Hzinho tá para Hzão aqui, ó. Hzinho tá para Hzão, que vai dar uma constante porque é linear de K, entendeu? Dá uma razão K. Quando nós pegamos a base menor sobre a base maior, vai dar K ao quadrado. Então, quando você vem e faz essa conta aqui, então, B sobre Bzão é igual a K ao quadrado. Ora, mas quem é K? K é H sobre Hzão. Então, quando você vem aqui e faz B sobre a base maior, vai ser igual. Quem é K? Aí você substitui por quem? Por H sobre Hzão, que é esse caso aqui. Então, vai ficar quem? H ao quadrado menor e H ao quadrado maiúsculo, que é do sólido maior. Então, essas relações vão existir e elas vão nos ajudar a resolver certos problemas. Então, essas demonstrações aqui, tem no livro, se vocês quiserem dar uma olhada, vocês conseguem ver essas aplicações. Nós vamos, na verdade, aplicar em questões. Vou pegar aqui uma questão para trabalhar essas ideias e mentalizar o que nós falamos aqui agora, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou para essa questão aí agora, essa questão aqui. Considera as pirâmides quadrangulares, regulares, semelhantes, cujas medidas estão indicadas abaixo. O que nós vamos fazer aqui, pessoal, é a aplicação dessas ideias, tá? Porque é interessante. Aí, vamos lá. Item A. Calcula a razão de semelhança entre elas. Então, vamos lá. O que é a razão de semelhança? Lembra? A razão de semelhança tem a ver com o que? A linearidade. Então, por exemplo, o item A aí, esse item A, a gente pode resolver como? Ó, o lado da pirâmide, a altura da pirâmide menor, que é 5, está para... vou pegar o contrário, tá? Vou pegar da maior para a menor, mas poderia ser o contrário. Não tem nenhum problema nisso não, tá? Só vou para ficar mais organizadinho, tá? Só questão de organização. Vamos lá. Ó, vou fazer da maior para a menor, tá? Vamos lá. Eu vou ter 10 está para 5, então isso aqui vai dar quanto? 2. Então a nossa constante de proporcionalidade é quanto? 2. Tá? A nossa constante de proporcionalidade é 2. Essa daqui, a altura dessa daqui é o dobro dessa da outra aqui, tá? Então, qual é a razão de semelhança? Aqui é o item A. K igual a 2. Calcula a medida do lado da base da pirâmide menor. Então, ele quer saber quem é ela. Então, aqui a gente vai fazer a mesma ideia. A gente vai trabalhar a ideia de proporção. 5 está para 10, ou então 10 está para 5, como queira. 10 está para, que é o item B. 10 está para 5, assim como 5, que é aqui embaixo, está para o que eu busco, que é Lzinho. Simplificando aqui em cima por 5, nós vamos ter exatamente 2 quintos igual a 1 L. Fazendo meios e extremos, esse L sobe, esse 2 sobe, vai ficar L, vai ser igual a 5 vezes 1 dá 5, e esse 2 vezes 1 dá 2. Então, o lado menor é 5 sobre 2, ou esse L aqui vai ser exatamente 2,5 centímetros. Perceba que é medida linear, né? Então, é óbvio, né? Que se aqui é 5, aqui é metade de 5, já que o outro foi o dobro. Ok, então fizemos o item A,
o item B. Vamos agora para o item C. Calcule as áreas das bases das pirâmides. Qual a razão entre as áreas obtidas? Então vamos lá. Ó, vamos lá, vou aqui para baixo. O item C é calcular a área das figuras, né? Então eu tenho lá. Eu tenho que aqui eu tenho a base menor, que é exatamente aqui é um quadrado, tá? Aqui mede 5 sobre 2 e aqui mede 5 sobre 2 centímetros. Então, o que vai ser a área desse quadrado aí? A área vai ser 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2. Fazendo essas contas aqui, você vai ter 25 sobre 4. Né? Essa maior aqui, ela mede 5. Esse quadradinho aqui mede 5. Então, aqui mede 5 e aqui mede 5. Eu vou chamar essa área da menor, vou chamar de B, tá? Vou chamar de B. Bzinho, que é a área da menor, da base menor. Vou chamar de Bzão a área dessa aqui. Aqui é Bzão e aqui vai ser Bzinho. Aí Bzão vai ser 5 vezes 5, que vai dar 25. Ora, se você for fazer, qual é a relação que existe entre elas, entre essas áreas? Né? Qual é a razão que existe entre a área maior e a área menor? Vamos ver. A área maior é 25. A área menor é 25 sobre 4. Aqui está sendo dividido por 1, fazendo meios extremos. Vai ficar 25 vezes 4, vai ser 4 vezes 25, dividido por 25. Simplificando esse 25, nós temos exatamente 4. Ou seja, a razão entre as áreas deu exatamente 4. Não sei se vocês estão lembrados que a razão entre os lados, deu quanto de constante de proporcionalidade? Deu 2. E a área deu 4. Então essas informações são importantes, né? Mais adiante. Vamos seguir aqui. Aí o item D, ele fala: calcule os volumes das pirâmides. Qual a razão entre os volumes? Então vamos lá. O item D, ele pede para a gente calcular os volumes. Então vamos lá. Eu vou fazer assim: volume da maior vai ser 1/3 da área da base vezes a altura maior. Certo? Então quem vai ser o volume da maior? O volume da maior vai ser. Quem é a área da base maior? Nós acabamos de achar. 25 vezes a altura, que é 10, sobre 3. Não é isso? Só confirmando. Essa altura aqui é 10. Isso, perfeito. 10. Aí o que acontece? 10. Deixa essa conta aqui, ou então se você quiser fazer, vai ser fazendo essa conta aqui, vai ser 25 vezes 10, vai dar 250 sobre 3. Vamos ver agora o volume da pirâmide pequena. O volume dessa pirâmide pequena vai ser o mesmo, né? 1/3 da área da base vezes a alturinha. O volume da menor vai nos dar, quem é a base menor? A área vai ser 25 quartos vezes a altura dela. Quanto é a altura? É a metade da outra, né? 5. Tudo isso dividido por quanto? Tudo isso dividido por 3, porque o volume de uma pirâmide tem que ser dividido em 3 partes. Fazendo essas contas aqui, o volume da pirâmide menor vai ser 25 vezes 5, vai dar 125, dividido por 4 vezes 3, que é 12. Ok? Agora, qual é a relação que existe entre o volume da maior e o volume da pequena, né? Ou da menor? Aí vai ficar, o da maior deu 250, dividido por 3, o volume da menor deu 125 sobre 12. Fazendo essas contas aqui, nós vamos ter, desculpa que eu fiquei aqui na frente, deixa eu baixar aqui. Vai ficar, só rapidão, a relação entre as duas vai ser 250 sobre 3 dividido por 125 sobre 12. Aí vamos lá. Eu vou fazer assim, pessoal. 3 vezes 125 e 12 vezes 50. 12 vezes 250. Não vou fazer essa conta, né? Vamos simplificar. E 3 vezes 125. Ó, quanto é que vai dar? 12 dividido por 3 dá 4. 250 dividido por 125 dá 2. E 4 vezes 2, 8. Ou seja, a relação de proporcionalidade entre os volumes deu 8. Aí no item E,
no item E, ele pede para você mostrar o que está acontecendo. Então nós percebemos o quê? Que quando nós estávamos tratando das bases, nós tivemos K quadrado. Lembra que nós fizemos isso? E quando nós estamos tratando dos volumes, da maior em relação ao volume da menor, nós temos K ao cubo. E nós vimos que isso é verdade, né? Porque esse B sobre Bzinho deu 4 e o volume deu 8. E não sei se vocês estão lembrados, a constante de proporcionalidade era 2. Então é verdade, porque 2 ao quadrado dá 4 e 2 ao cubo dá 8. Então, nós podemos ver essas relações aí bem claras em um exercício simples, que é para mostrar só o que funciona. Mas se você pegar, tem questões bem mais complexas. Eu vou deixar, vou resolver mais outras questões desse livro aí, outra questão que envolve essas ideias, tá? Fica comigo, se chegou até aqui, se inscreve no canal, dá um joinha e divulga com o pessoal. Vamos adiante.